Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Estou muito contente que muita gente está acessando o canal, visualizando os vídeos, fazendo os comentários positivos. Então, antes de começar qualquer coisa aqui, dando os recados, eu quero pedir para você, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal. Curte o vídeo, deixe seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal, seja membro do canal, você ajuda ele financeiramente. E abençoe esse canal. E deixe seu comentário positivo, compartilhe entre os amigos, tá bom? Faça o processo que todos já sabem. Calma aí que eu tô tomando aqui um cafezinho. Vamos lá. O primeiro recado que eu quero dar para vocês é, Deus aprove, né, levar e recolher o irmão Paulinho, o famoso irmão Paulo Plácido. Deus o recolheu, não sei qual a data do funeral, mas eu desejo todo o meu sentimento à família do irmão Paulo, meus sentimentos. Deus console a família. O processo de luta é muito difícil. Deus console toda a família, os corações de todos os familiares e de toda a irmandade do Paulista. Vou orar por todos vocês. Eu fiz um vídeo há um tempos atrás aqui sobre o irmão Paulinho, sobre o que ele tinha perguntado, eu respondi. E louvo a Deus que eu fui bem educado com ele, porque hoje Deus o levou e não daria tempo de pedir perdão. Por isso que na vida, gente, tem que ter tempo de pedir perdão para os familiares e para os nossos irmãos na fé. Então, louvo a Deus que eu creio que ele já foi em paz com todos, com a Irmandade, e louvo a Deus com isso também. Mas vamos orar para que Deus console o coração da família, né? Os que ficam choram. Vamos orar a Deus por isso também. E toda a Irmandade do Paulista, vamos orar por eles também. É muito difícil esse processo. Eu lembro quando Deus levou, quando eu era do Parque, quando ele levou o Quitério Carmona, foi um processo muito difícil. Aí quando Deus levou o nosso querido, saudoso irmão Luiz Palermo, foi um processo muito difícil. Quando ele levou o Luiz Fernandes, acho que é Luiz Fernandes o nome dele, José Fernandes, Deus levou, que era o ancião do Nova York, foi um processo muito difícil. Então é sempre um processo muito difícil, gente. Que Deus console toda a irmandade e toda a família, tá bom? Desejo os meus sentimentos. Dito isso, tem muitos livros que eu comprei, daqui a algum tempo eu vou fazer indicação, mas esse aqui é muito bom, né? Do Bruno Forte, que é o teólogo que eu sempre pesquiso, ele foi traduzido aqui para o português, As Bem-aventuranças, Exercícios Espirituais. Esse livro aqui do Bruno Forte, ele vai fazer uma análise teológica, pastoral e exegética das bem-aventuranças e faz uma reflexão teológica fantástica. Já estava começando a ler ele aqui, chegou hoje e já comecei a ler. Então vale muito a pena. Indica da editora Paulus. E comprei da editora Paulus também, esse ainda nem abri. Patrologia Didática, para quem quer conhecer a teologia e o pensamento dos pais da igreja, vou lê-lo também. Tem outros livros ali, ó, chegou, eu coloquei ali. E eu depois vou ou mostrando lá no meu Instagram, ou mostrando aqui no YouTube. Então não esquece de me seguir lá no Instagram também, me ajuda bastante, tá bom? Tô quase chegando a 4.000 pessoas no Instagram, então ajuda a gente lá. E aqui falta pouco para nós chegarmos a 6.000. Era um projeto nosso e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoando, nos guardando para que nós chegamos a isso também. É, Dito isso, ontem eu participei, não sei se eu vou lembrar todos os recados, eu devia ter anotado, né? Ontem eu participei de um podcast. Lembrei, tem um recado. Se você no fundo do áudio estiver ouvindo um miado, o meu gato tá surtado. Tem comida, tem água, tem tudo e ele quer brincar. Ele pega um brinquedinho dele e fica miando, pedindo brincadeira. Então tá surtado hoje. É, ele deve estar com solidão. Não quer brincar nem com o outro gatinho. E aí ele ficar clamando ali por ajuda ali. Então se você ouvir um miado é por causa disso. Outro recado, eu participei ontem de um podcast, fui eu e minha esposa, um podcast lá em Carapicuíba e lá do Ralph Vitorino. E nós apanhamos para chegar lá.
Gente, metrô, como que o pobre sofre? Nós pegamos o metrô, depois pegamos o trem, apanhamos tanto, o trem lotado, gente. Pela cotovelada, empurrão. Eu e minha esposa pra sair do trem foi uma luta. Gente, o pobre sofre demais. Então, e aí fomos lá, fomos muito bem recebidos pelo Ralph Vitorino. Ele, a esposa dele, a filhinha dele. Então foi muito bom, um homem muito educado. Ele era auxiliar de jovens, né? Ele era da congregação, não é mais. Agora ele é um messiânico. E ele é auxiliar de jovens, a mulher dele também era auxiliar de jovens. E eles foram muito educados com a gente. Ontem foi um bate-papo. Eu postei no meu canal aqui a fala, a nossa conversa. E lá falamos de muita coisa. Foi muito bom o bate-papo. Só achei que ele. Eu não sei o que acontece. As pessoas me chamam pro podcast. As pessoas me chamam pro podcast, mas não deixam eu falar. Me chamam pro podcast. Aí começa a falar, fazer um monte de pergunta, um atrás da outra, e não deixa os outros terminar a linha de raciocínio. Tirando essa parte engraçada, foi muito bom o papo. Mas eu queria falar mais, ele não deixava eu falar. Mas foi interessante. E nós falamos de muita coisa ali e tal. E nós falamos sobre o autodidata, né? E ok, aconteceu tudo certo. O autodidata. E dito isso, a respeito do autodidata, deixa eu arrumar aqui minha câmera. Eu vou comprar uma cadeira, tá, pessoal? Vou comprar uma cadeira. O irmãozinho já me ajudou aí. Eu vou comprar uma cadeira. Deixa eu só virar os cartões aí. Deus vai fazer uma obra. Porque essa cadeira você começa aqui em cima, daqui a pouco ela começa a descer, né? Ela tá toda quebrada. Nós falamos sobre os autodidata e lá eu falei na live que o autodidata é, ele tem o seu lado positivo, porque é um direito dele estudar sozinho. Só que tem alguns problemas com o autodidata. Primeiro, limite. Ele é limitado por ele não ter metodologia teológica. Por ele não saber usar as ferramentas necessárias para examinar um livro de teologia, examinar as Sagradas Escrituras e tudo mais. E eu esqueci de mencionar lá naquela aula que o autodidata tem deficiência na cosmovisão. O jeito que ele olha a Bíblia. Porque o jeito que você se aproxima da Bíblia, sua cosmovisão, o recorte que você faz da realidade, vai influenciar a sua leitura. Então nenhuma leitura é neutra, né? Nenhuma leitura é neutra. Você já vai com o texto com intenções ao olhar o texto. E falamos isso e falamos também que o autodidata, o perigo do autodidata, tem autodidata humilde, né? Ele aprende sozinho um monte de coisa, vamos supor, ele quer aprender um idioma sozinho, ele vai lá e aprende. Eu conheço muita gente que aprendeu o idioma sozinho. Ok, mas aí ele quer, se for humilde, ele fala, eu tô aprendendo ainda, tem pessoas especialistas, mas eu aprendi sozinho. Agora tem um autodidata arrogante, que ele acha que ele sabe mais do que o outro que é profissional. Como também tem profissionais que são limitados e não reconhecem sua própria limitação e quer falar que é melhor, que muitas vezes até o autodidata muitas vezes não é. Só que a diferença, quem sai na frente é quem tem metodologia, isso é fato. Critério metodológico, método, um jeito de se chegar a uma meta. Metodologia é essa ideia. Como se chegar a uma meta? Ou chegar a um caminho determinado. Então, nós falamos de muita coisa lá. E hoje um irmão entrou em contato comigo e eu fiquei pasmado com aquilo. Aquilo me tirou o sono. Eu gosto de sempre tirar uma soneca na parte da tarde, mas isso tirou meu sono. Por isso que eu vim gravar agora 18 horas. Não vou cochilar não. O que acontece, gente? O irmão é de ministério, não vou falar o nome dele, não vou falar a região dele, o estado que ele mora, para preservá-lo pelo respeito que eu tenho a ele, a família dele e todo o ministério que ele tem. Mas é um irmão de alta patente, ancião. E ele entrou em contato comigo e ele não sei onde ele aprendeu isso. E esse é o perigo do autodidata, aprende em qualquer local. Ele aprendeu umas doideiras que existe o teodidata. O teodidata é o camarada que aprende de Deus diretamente com Deus. Ele tem um acesso direto a Deus. Ele não tem intercessão nenhuma, vai direto a Deus. E tudo é revelado. Se ele quer aprender hebraico, o hebraico cai na cabeça dele revelado, o grego cai revelado na cabeça dele e tudo mais. E eu falei, irmão, você está sendo enganado. Isso aí nasceu do coração de Satanás, um negócio desse. Isso é gnosticismo, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Isso é gnosticismo, isso é gnose, isso é uma heresia do século I. E eu fui ensinando e tal.
E aí ele começou a mandar um monte de coisa, aí eu achei por bem para nós não mantermos uma briga, uma contenda, eu bloqueei ele. Mas, gente, ele tá totalmente enganado pelo inimigo. E ele participa de alguns setores, ele prega. E ele falou que ensina isso na igreja. Eu falei, meu Deus, ele está ensinando isso na igreja, no culto. Em pleno século XXI, ele está falando que tudo é revelado, tudo cai do céu. E aí eu percebi que ele mandou um áudio, no final do áudio, não sei se ele percebeu, mas ele estava querendo me ofender. Não sei se ele percebeu que estava me ofendendo. Ele chegou assim e falou assim: Ó, irmãos, irmão, então, irmão Kleber, você estudou teologia, você pagou, por isso que você pode vender. Eu estudei sozinho. Então, porque é de graça, tudo é de graça, daí de graça o que de graça recebesse. Falei, mas nunca fui contra essa expressão. Mas é a minha profissão. Existe a profissão do teólogo, sempre existiu, desde os primórdios do cristianismo. Aí o camarada, não sei se ele entendeu, aí ele falou assim: você fica vendendo, porque isso é escolas filosóficas, teológicas, falou um monte de bobeira, gente. E isso, alguém ensinou ele, e ele viu isso em algum lugar. E o argumento é que a palavra teodidata vai um dia entrar no dicionário Aurélio. Eu falei, irmão, no dicionário Aurélio tem até palavrão, definição de palavrão. Não, estar no dicionário Aurélio não justifica, qualifica e legitima uma palavra para nós usarmos no campo das ideias teológicas e filosóficas. Não, no dicionário Aurélio tem a definição de palavrão. Não pode, gente. Então, nós estamos vivendo um mundo perigosíssimo, porque é, as pessoas estão fazendo muito salada na cabeça e abraçando algumas heresias que não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Então, eu fiquei, puxa vida, eu vou dar um parecer técnico sobre isso, porque isso estão sendo ensinados nas igrejas. Quem sabe das reuniões de ministério sendo ensinado isso, eu tenho que corrigir isso. Gente, isso é uma heresia. Se alguém te ensinou isso, é uma heresia. Ninguém tem acesso direto a Deus. O próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E o acesso à Sagrada Escritura é através de interpretação. A Bíblia é um livro inspirado e inerrante, mas a Bíblia é construto também de pessoas que estavam dentro de um contexto humano. Ele era um ser humano. Quem escreveu os livros da Bíblia eram seres humanos, com a linguagem dele, com o jeito de escrever dele, com o período onde ele escreveu, o idioma que ele escreveu, o contexto cultural, histórico, as influências que ele teve. Você nunca pode esquecer que você está mediado por linguagem. E outra, a Bíblia foi escrita em linguagem humana. Você já está sendo mediado pela linguagem humana. Então, no amor de Jesus, se alguém está te ensinando isso, eu falei, repreende, você está nascendo do coração de Satanás. E eu vi com um discurso tipo que todas as teologias o irmão deu a entender que toda a teologia do diabo, do demônio, do capeta, do inferno, e o autodidata é de Deus. O autodidata é de Deus. Mas o teólogo é do inimigo. Eu falei, irmão, tô 30 anos batizado, 30 anos cristão. Por que eu sou do inimigo, o irmão é de Deus? Você vê com um discurso que ele nem percebeu que ele estava me ofendendo. Ele nem percebeu que ele estava falando que eu não sou irmão dele na fé. Ou um nível de cegueira. E isso está sendo ensinado nos ministérios, nos cultos. Se isso, Deus me livre que um dia chegue isso no braço. E se chegar alguém com lucidez aí dentro, repreenda no nome do Senhor Jesus. Isso é heresia, isso é erro. Teodidata, autodidata não existe. É loucura, idolatria e ignorância. Idolatria e ignorância. E, sabe, aí ele deu a entender o seguinte, que até falei isso pra ele, o engenheiro, quando se forma em engenharia, ele trabalha com engenharia. O médico, quando se forma em medicina, ele vai trabalhar com medicina. O advogado, quando se forma advogado, no direito, ele vai trabalhar na advocacia, né? Até o padeiro, quando se forma como padeiro, faz um curso de padeiro, ele vai trabalhar na padaria. Só o teólogo, quando faz teologia, ele tem que vender picolé na praça, picolé na praia. Ele tem que catar papelão. Só ele, só o teólogo tem que trabalhar com qualquer outra coisa, menos com a própria teologia. É uma profissão, ele não entende que é uma profissão. E quando ele ofende isso, por isso que eu falo, gente, tem que tomar cuidado. Isso é discurso de ódio. Ah, o teólogo é do diabo, o teólogo do demônio, do capeta. Gente, existe é, cadeiras de teologia, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como aqui no Brasil.
Existem duas matérias em universidade: ciências, religião e teologia. São cursos sérios, com professores sérios e pessoas sérias. Igual a PUC de São Paulo, tem lá a cátedra de teologia. O Mackenzie tem a cátedra de teologia. Você não pode, pelo amor de Deus, achar que aquilo lá é brincadeira. Que não, todo mundo se forma lá de qualquer coisa, é bom, mas se for teólogo é do inimigo, é do diabo. Isso é discurso de ódio. Em pleno século XXI, a gente tem com essa mania de ficar xingando um profissional. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje vai ser uma aula, um parecer técnico, mas em medida de aula, no sentido de uma aula, para repreender esse mal. Se alguém está te ensinando isso, repreenda isso no nome de Jesus, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela aqui para você e me acompanha na linha de raciocínio aqui, porque a aula de hoje é muito importante para você repreender uma heresia, o gnosticismo. Tomamos o cuidado. Então hoje vamos parecer teológico sobre a doutrina da teodidata. A doutrina que está sendo espalhada por aí. Uma análise crítica e fundamentada da tese segundo a qual o cristão, por meio da unção do Espírito, abre aspas, aprende diretamente de Deus sem necessidade de mediações humanas, no processo de aquisição do conhecimento espiritual. Isso está sendo ensinado por aí. Tem que ser repreendido em nome de Jesus. Então vamos lá. O objetivo do parecer que nós vamos falar aqui. Propósito da análise. Esse parecer examina a coerência bíblica. Então vamos trabalhar com a Bíblia, vamos trabalhar na área da Bíblia hermenêutica e história. E também teológica, doutrinária, da tese denominada, abre aspas, caminho do teodidata. A doutrina propõe que o cristão, essa doutrina herética, ela propõe que o cristão, por meio de uma unção do Espírito Santo, adquire capacidade de aprender diretamente de Deus, tornando-se assim independente de mediações humanas no processo de aquisição do conhecimento espiritual. A questão central que norteia essa investigação é se a tal interpretação encontra fundamento sólido na Escritura. Então, essa análise teodidata tem fundamento na Sagrada Escritura? Os teodidatas vão dizer, eu não gosto do termo de teodidata, foi inventado isso aí, o neologismo, foi inventado. Existe o autodidata. Esse teodidata é uma doideira que alguém inventou, mas eu vou usar o termo aqui de forma metodológica para repreendê-lo, como uma heresia, tá bom? É uma heresia nova. Essa heresia aqui nova é o gnosticismo. Isso tem na Testemunha de Jeová, isso tem em outras religiões gnósticas. Tem na maçonaria. Isso aqui é coisa de maçonaria. Na maçonaria tem isso aqui também. Tá bom? Toma cuidado. É o gnosticismo com uma roupagem nova, roupagem diferente. Toma cuidado. Então, assim, eles têm fundamento da Sagrada Escritura. O autodidata vai dizer, não tem. Essa argumentação meu tá tudo lá na Bíblia. E eles pegam versículos isolados bíblicos para defender uma tese. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, norteia essa investigação e se tal interpretação encontra fundamento sólido na Sagrada Escritura e na tradição teológica da Igreja, ou se representa uma distorção hermenêutica, ou seja, uma distorção de interpretação, com implicações pastorais e problemáticas. Existem problemas nisso aqui, pastorais e implicações de problema dentro da própria igreja. E a metodologia que nós vamos usar aqui é uma análise exegética, contextual e uma avaliação hermenêutica de interpretação, uma revisão histórica teológica, considerações, e aí nós vamos dar em última instância as considerações eclesiológicas dentro da igreja, do parâmetro da igreja, tá bom? Pois bem, então vamos lá. Então, considerações hermenêuticas preliminares, para começar, preliminar, para iniciar. Então, a doutrina apresentada, essa teodidata, essa autodidata, articula-se através de uma estrutura argumentativa que requer análise rigorosa. Então, eu vou fazer uma análise aqui rigorosa, especialmente porque se fundamenta em textos bíblicos, frequentemente mal compreendidos quando isolados do seu contexto literário e teológico original. Ou seja, para começar a brincadeira, aqui a brincadeira, muitas das vezes as pessoas querem argumentar com texto isolado, sem levar em conta o contexto imediato, o contexto mais distante e a Bíblia como um todo. Então pega texto isolado para afirmar uma doutrina herética. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
porque se fundamenta em textos bíblicos. Ou seja, qual o perigo disso? Porque o camarada vem com Bíblia. Ele não vem com um livro de heresia. Ele não vem com um livro do mal, um livro todo de capa preta dizendo que é do inimigo. Ele vem com a Bíblia. Ele vem te enganando com a Bíblia. Cuidado que tem muita gente que vem com o autodidata, o teodidata, enganando você com a Bíblia. Tá dizendo com a Bíblia, tá no texto bíblico, tá na Bíblia, a Bíblia diz isso. E ele tá te enganando. Por isso que precisa de uma análise. Por isso que o conhecimento teológico é necessário. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, fundamenta em textos bíblicos, frequentemente mal compreendidos. Ou seja, a pessoa mal compreende o texto, mas ensina. O que tem hoje em dia na internet é o quê? O camarada que não entende nada do texto, mas quer aplicar o texto. Quando isolados de seu contexto literário e teológico original. Quem estuda teologia comigo sabe o que é o contexto literário e o contexto teológico original. Então, quem estuda comigo já sabe disso quando tem aula de hermenêutica e exegese comigo. Primeira proposição, ou seja, primeira sentença, primeira afirmação lógica do pensamento dele. O que eles dizem? A unção do Espírito Santo constitui o cristão em mestre autossuficiente, capacitado a compreender todas as verdades espirituais sem o auxílio externo. Essa é a primeira proposição dele. Essa é a primeira sentença lógica dele. O cristão, ele tem o Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo, ele não precisa aprender de ninguém. O Espírito Santo te ensina tudo. Tudo que você precisar. Desde o beabá, desde ler um livro e entender o livro, você precisa do Espírito Santo. Desde você baixar um aplicativo no celular e você vai precisar do Espírito Santo. Ele vai te indicar tudo. Abrir conta no banco, tudo que você precisa, o Espírito Santo te ensina. Eles dizem que não, mas esse é o argumento. Você não precisa de nada. Você não precisa fazer nada, você não precisa aprender. Para que ir para a escola aprender o beabá? Para que levar a criança para a primeira série e segunda série? Para quê? Sendo que o Espírito Santo ensina tudo. Esse é o perigo. Tomamos cuidado com isso. Segunda proposição. O Espírito Santo revela diretamente o conteúdo espiritual à mente do crente individual, criando um canal de comunicação imediato entre Deus e o fiel. Ninguém tem acesso a Deus. Mas o crente que tem o Espírito Santo, ele fala diretamente com Deus. Por isso que você vê na rua a gente falando sozinho. Né? Eu tô falando com Deus, diretamente com Deus. Aí já viu aqueles testemunhos na nossa igreja que frequentamos. Que a pessoa fala, Deus falou assim pra ele, supra a necessidade do pobre. Ah, não, senhor, não vou suprir não, porque ele é mau. Não, supra a necessidade do pobre. Não, não vou suprir não. Fica trocando ideia com Deus. Não, cara, não. Que isso não existe, é uma fantasia. Se Deus fala pra mim, Kleber, supra a necessidade, eu não tenho nem como questionar. É Deus que tá dizendo. Eu não vou chegar, não vou não. Não vou não, né? Até o camarada que foi lá pregar pra Paulo lá também, Deus repreendeu o camarada. Falou assim, não vou lá não, porque ele tava perseguindo a igreja. Ele falou, não, pode ir lá. Pode ir lá. Vai lá orar por ele sim. Porque esse eu escolhi, ele é um vaso escolhido. Quando Deus fala assim, ó, ele é um vaso escolhido, ele tá falando assim, quem é você para questionar? Eu escolhi ele. Então, gente, tomamos muito cuidado com isso. Essa é a segunda proposição. Terceira proposição, terceira sentença lógica deles. O aprendizado espiritual ocorre fundamentalmente pela experiência interior, ou seja, aqui dentro do coração. E é muito subjetiva, cada um tem o seu conhecimento. Dispensando o ensino estruturado da comunidade da igreja eclesial. Isso é um perigo. Essas três proposições exigem exame cuidadoso à luz do cânon bíblico. Ou seja, essas três sentenças, elas precisam passar pelo crivo do cânon bíblico, ou seja, pela Sagrada Escritura como um todo, e o cânon bíblico como o registro inspirado de Deus da Bíblia, como a Bíblia sendo a palavra de Deus, e sendo inspirada e inerrante palavra de Deus. Ela tem que passar por esse crivo, essas sentenças aqui. Então existe a luz do cânon bíblico completo, da hermenêutica reformada e da tradição interpretativa histórica da igreja. Ou seja, até o pensamento reformado vai entrar no jogo, né? Mas você pode usar também a teologia pentecostal, não vejo problema nenhum. E a tradição da igreja, ou seja, de 2000 anos de cristianismo. 2000 anos de cristianismo pensava assim mesmo? Será que 2000 anos de cristianismo pensava desse jeito? Então vamos lá. A gente vai analisar item por item. Análise de 1 João 2, do versículo 20 ao 27. Esse texto aqui é muito usado pelos autodidatas. Vamos lá. O texto central invocado para sustentar a doutrina da teodidata
propõe que uma unção elimina categoricamente a necessidade de mestres humanos, né? Contudo, tal leitura apresenta graves problemas hermenêuticos, que comprometem sua validade teológica. Ou seja, tem gente usando esse texto fora do contexto e criando heresias. Então, quais os erros que eles consideram nesse texto? Vamos lá. A interpretação ignora completamente o contexto histórico da carta joanina, escrita em um ambiente de conflito com mestres gnósticos, e eu falei isso pro irmão hoje. Irmão, o contexto da carta está combatendo um grupo. Quando você lê a primeira carta de João, ele está combatendo um grupo. Qual o grupo que ele está combatendo, Kleber? Qual o grupo que ele está combatendo, professor Kleber? Os gnósticos, que dizia que tinham acesso ao conhecimento perfeito. Só eles tinham acesso a Deus. E eles falavam com Deus diretamente, era um conhecimento restrito. Não é todo mundo que tinha, era poucos, os especiais, os maravilhosos, né? Então você percebe que tinha até um quê de megalomania. Só eles eram os melhores, só eles interpretavam bem a Bíblia. Isso tem muita gente hoje em dia na internet. Você tem um grupinho que sabe mais que todo mundo. E isso é um perigo, tá? Então, ler primeiro João sobre a unção o que fala lá o texto, Kleber? João fala, vocês têm a unção do Espírito Santo. E ele vos fará lembrar as coisas pela unção do Espírito Santo. Então, quando o camarada lê isso aí, o que ele fala? Ah, se eu tenho a unção do Espírito Santo, ele me ensina tudo. Eu não preciso aprender. Pra que ir pra escola? Pra que ir fazer os lugares? Pra que ler livro? Pra quê? Eu sei tudo. Por isso que tem muita gente que fala assim, não, Kleber é um mané, um Kleber, ou fulano, o ciclano, os teólogos, é tudo doido. Eu sei tudo. Eu nunca fui para uma escola e sei tudo, porque tudo é me revelado. Falo direto com Deus. Tem gente doida na internet falando desse jeito. E escreve isso nos comentários dos meus vídeos. Ah, Kleber, você tá falando besteira, eu sei tudo. Fui tudo revelado. Tenho uma amizade só assim com Deus, ó. Eu sei mais coisas de Deus que o próprio Deus. Tem coisa que eu sei mais que o próprio Deus. Tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim, sei mais que o próprio Deus. Isso é um absurdo, gente. Então, a análise de 1 João tem que levar em conta o contexto. O contexto imediato é porque eles estão combatendo, o João está combatendo o gnosticismo. Desconsidera o propósito antignóstico. Estudiosos como Raymond Brown, Judith Liu, demonstram que a unção é o dom do Espírito que capacita o crente a permanecer na verdade, já ensinada pelos apóstolos, servindo especificamente para discernir falsos mestres. Essa unção é para te livrar do gnóstico. A unção não é para que você aprenda tudo sozinho com Deus ali. Essa unção, ele vai te livrar do conhecimento gnóstico. Ela é nesse sentido que um contexto está dizendo. Então, assim, isso aqui é um erro perigosíssimo no nosso meio. E aí nós temos uma contradição interna fatal. Se uma unção tornasse docentes humanos desnecessários, então não haveria motivo algum para João ensinar por meio da própria epístola, nem sentido para suas exortações doutrinárias explícitas ao longo do texto. Se ninguém precisa de nada, se você já tem o Espírito, você já sabe de tudo, Paulo não precisava escrever carta, João não precisava escrever carta. Jesus não precisava vir, porque Jesus, quando veio, ele veio como um rabi, como um mestre, como um professor. E discípulo é um aluno, alguém que aprende. Ele é um aluno. Jesus teve seus 12 alunos e estudaram na escola de Jesus, na escola do Messias, na escola do mestre. Então esse negócio, ai meu Deus do céu, eu não preciso estudar com ninguém. O próprio Jesus veio para ensinar. E o meu povo é destruído porque falta de conhecimento. Então, tem que tomar muito cuidado. Se João estava falando da unção, que tudo é revelado ali, nem o próprio João precisava escrever a carta dele. Ele está se contradizendo. Entendeu? Tomar muito cuidado com essa ideia autodidata. Uma conclusão exegética. A tese do teodidata contradiz frontalmente a intenção explícita de 1 João. Preserva a comunidade na doutrina apostólica. A ideia da unção é para que você permanecesse na doutrina apostólica e não abraçar a doutrina gnóstica. Estabelecida, não substituir mestres por revelações privadas e individualizadas. Não é essa ideia, não, eu não preciso de mestre, não preciso de nada, porque eu tenho tudo revelado. E isso está na internet, tanto dentro da congregação como fora. Tem os sabições fora, que não estuda nada, os autodidatas são os gênios. E dentro da nós tem agora os autodidatas que se
autoproclama teodidatas, que é um termo, gente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Theo vem de Theos, Deus. Didata é o quê? Autodidata de Deus? É uma coisa meio tosca mesmo. Então a gente precisa melhorar isso e corrigir e repreender essa heresia. Tomamos cuidado. Uso inadequado de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, que é um texto muito utilizado pelos autodidatas. A citação de 2 Pedro 1, do versículo 20 e 21, é frequentemente empregada de forma equivocada para sugerir que, tendo o crente o mesmo espírito que inspirou os profetas antigos, ele recebe automaticamente o mesmo nível de discernimento divino para interpretar a Escritura. Contexto real do texto. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 e 21, trata especificamente da origem divina da profecia, porque nenhuma profecia é de particular interpretação. O que Pedro está dizendo é que a profecia não é particular interpretação. Não é porque, se eu sou profeta, vem tudo revelado, eu não preciso estudar porque eu sou profeta. Vou para uma movimento de oração, toco o avulso, né? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto do avulso, não estou contra o avulso, eu amo o avulso. Aqui, quando eu vou me trocar para a igreja, minha esposa está há 20 anos casada comigo, ela sabe que eu tenho um rito. Isso é um rito meu. Eu coloco os meus louvores, tem louvor aqui de outras igrejas e tem os avulsos. Coloco aqui meu pendrive na minha caixinha, ó, aqui a minha caixinha, ó. Minha caixinha tá aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui a minha caixinha. Tem a minha caixinha de som, coloco o meu pendrive aqui e coloco o som, faço a barba, lavo o rosto, vou tomar um banho e vou pôr no terno, gravata, tudo certinho, vou cantando louvor. É um rito que eu tenho. Minha esposa já tá até acostumada. E o meu filho tá crescendo na mesma pegada. Ele vai na mesma vibe que eu. E até ele fala, pai, põe o som. Vamos se trocar para ir pra igreja? Ele fala, vamos. Então põe o somzão, pai. Com o som nas caixas. E bora lá adorar a Deus. Eu sou assim, eu gosto do avulso. E gosto principalmente daquilo lá. Ninguém te valorizou, mas eu sei o teu valor. Eu gosto desse avulso, eu gosto, gente. Gosto da oração, não tenho nada contra. Mas esse texto aqui que está sendo usado é um texto fora do seu contexto. Fora do seu contexto. O que Pedro está testificando é a validade da profecia vinda de Deus. Não que você, sendo profeta, vem tudo revelado para você e você já conhece. Então, assim, o Espírito que inspirou os profetas antigos, ele recebe automaticamente o mesmo nível de discernimento divino para interpretar a Escritura. Que não esse é o erro, é o equívoco de muita leitura equivocada. Segundo Pedro, capítulo 1, do versículo 21, trata especificamente da origem divina da profecia e não da interpretação individual da Escritura. A origem divina da profecia e não que eu olho para o texto, agora entendi tudo, porque o Espírito me revelou tudo, já sei tudo aqui. A expressão grega idias e filisios, particular interpretação, é amplamente reconhecida pelos exegetas contemporâneos como referência à iniciativa divina na produção da profecia, e não sua leitura ou aplicação posterior. Então, a expressão no grego de particular interpretação, ela não tem uma ideia de falar que é uma leitura eu posso ler o texto bíblico e dar a minha interpretação porque eu tenho o Espírito Santo. Não, está falando da origem da profecia. A profecia vem de Deus. Tá? Então, primeira coisa que você tem que pensar, a origem profética. O texto fala de como a profecia foi dada. Foi dada pelo Espírito Santo. E ela não fala sobre a interpretação. Não trata de como deve ser lida a Bíblia. O texto de 2 Pedro não está falando como você deve ler a Bíblia. Ele está falando da origem da profecia. Os indoutos e inconstantes torcem as Escrituras. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Se o Espírito garantisse automaticamente a interpretação correta a cada crente, tal advertência apostólica seria completamente incoerente. A necessidade de ensino autorizado é pressuposta no próprio texto petrino. No próprio texto de Pedro já implica, do 2 Pedro 3,16. Abre aspas. Os indoutos e inconstantes torcem a Sagrada Escritura. Se existe alguém que está torcendo a Sagrada Escritura, então não é todo mundo que tem o Espírito Santo individualizado. Eu tenho o Espírito Santo, eu vou lá, eu leio. E ele está falando aqui da igreja, tá? Não está falando de ímpio, não. Está falando de gente dentro da igreja que é indouto e inconstante e lê a Bíblia do jeito que ele quer. Ou seja, existe uma tradição apostólica de leitura bíblica. Existe uma igreja que está lendo a Bíblia no poder
do Espírito Santo, na inspiração do Espírito Santo, mas olhando o texto de forma criteriosa. A própria congregação ensinou que examinar a Bíblia é a mesma coisa que estudar. Estudar e examinar é a mesma coisa. Então você tem que estudar, você tem que examinar. E para examinar, você tem que ter uma noção do que o texto é dentro do seu contexto. Tá bom? E é isso. 35 minutos, mas eu vou continuar aqui falando. Então, gente, isso é uma incoerência. Toma cuidado com essa incoerência. Então vamos embora. Primeiro, outro texto usado pelos os hereges gnósticos, os autodidatas doidos da internet. Vamos lá. E que está contaminando a igreja. Porque eu já fiquei preocupado. Se chegou no ministério, ele é um líder eclesiástico. Então, ele chegou nele. Alguém ensinou ele isso a ele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a ensinar isso à igreja. Aí ele vai contaminar a igreja. Não pode. Então vamos lá. Leitura correta do contraste paulino. O texto examinado interpreta 1 Coríntios 2 como se Paulo estivesse estabelecendo que o conhecimento espiritual é transmitido diretamente ao crente, sem as mediações humanas necessárias. Essa interpretação representa um equívoco fundamental sobre a natureza do argumento paulino. As pessoas pegam esse texto de 1 Coríntios capítulo 2 para dizer, se o Espírito Santo som dos corações, o som do próprio Deus, e só conhece as coisas de Deus quem tem o Espírito de Deus, então eu só vou conhecer as coisas de Deus porque eu tenho o Espírito de Deus. Então eu vou saber interpretar a Bíblia porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. É um outro texto lido fora do seu contexto para divulgar a heresia. O que Paulo não está contrapondo. O que Paulo não está contrapondo? Ensino humano versus ensino direto do Espírito. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que Paulo está colocando um contra o outro. Ensino humano versus ensino direto do Espírito. Mestres humanos versus revelação privada. Paulo também não está colocando. Tem uma revelação privada aqui, individual, versus os mestres humanos. Paulo não está falando isso. E comunidade versus individualismo espiritual. A comunidade cristã, diante de um indivíduo que ele diz que tem o Espírito Santo. Ele tem algo que a igreja inteira não sabe. A igreja inteira não tem acesso, mas ele sabe. Isso é gnosticismo, isso é heresia. O contraste real do texto. O que o texto está dizendo? Sabedoria mundana versus sabedoria da cruz. É isso que o texto está dizendo. Existe uma sabedoria do mundo, limitada, apequenada. Existe a sabedoria da cruz, que é a sabedoria de Deus, que é mais forte que a dos homens. Filósofos gregos romanos versus evangelho. O que Paulo está combatendo é dizendo que o pensamento filosófico do seu contexto, de sua época, seu contexto imediato, que a filosofia greco-romana, ela ia contra o que o evangelho ensinava. Então ele está mostrando o poder do evangelho que está fundamentado na cruz. Não que o conhecimento humano é do diabo. Ele não está dizendo isso. Sofísticas humanas, ou seja, os sofistas, versus o poder de Deus. Ele está mostrando que os sofistas que trabalham com a linguagem, trabalham com a argumentação, têm toda uma argumentação, mas o poder de Deus fundamentado na cruz do Calvário é mais poderoso. É nesse sentido que ele está contrapondo. Então, Atos 18, versículo 11. Paulo permaneceu 18 meses ensinando presencialmente em Corinto. Sabe o que é 18 meses, gente? 18 meses ensinando. Se ensino fosse ruim, Paulo não ensinava. Se ensinar fosse algo do diabo, Paulo não ensinava. E é esse o termo que é usado lá no Atos dos Apóstolos, é ensino. Efésios 4:11, Cristo estabeleceu mestres como dom à igreja. Deus deu uns para apóstolos, outro para mestres e doutores e outros para profetas. Faz parte do ministério da igreja primitiva o profeta, porque tinha o ministério profético, e muita gente fala que não tinha profeta na igreja primitiva, isso é de gente doida que nunca fez exame do texto. Tinha o ministério profético e tinha também mestres e doutores, gente que entendia da Sagrada Escritura da época, daquele período que tinha ali, eles ensinavam a igreja. Tá bom? 1 Timóteo 3:2, presbíteros devem ser aptos para ensinar. O presbítero ele tem que ser apto a ensinar. Paulo não ia falar isso para Timóteo, sendo que ensino é do inimigo. Que ensino não é de Deus. E que tudo é revelado. Se é tudo revelado, por que ele tem que ser apto a ensinar? O presbítero é aquele que está diante do povo.
E ele tem que ser apto, ele tem que ter a aptidão para ensinar. Ou não, não precisa não, Kleber. Tudo é revelado, tudo vem do céu, tudo vem revelado. É uma coisa doida, sendo que isso já foi corrigido, já sendo combatido até no nosso meio, mas tem gente insistindo nessas heresias gnósticas. Isso é heresia, gente. 1 Coríntios 11, versículo 2, 15 do versículo 1 ao 3. Paulo transmite tradição apostólica formalmente. Existia uma tradição apostólica e ele transmite formalmente. Aí ele fala assim, ó, eu falo para vocês aquilo que eu tenho ouvido, que os últimos dias Jesus pegou o cálice, pegou o pão e tal. Por que isso é uma tradição apostólica? Ele está transmitindo algo que ele aprendeu. Ele aprendeu de algo e transmitiu algo. Aí tem gente que fala assim, mas Kleber, mas Paulo subiu até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito dizer. Realmente, não é lícito dizer. E ele, tanto é que ele não disse. Mas o que era para dizer, ele ensinou. E tem gente que fala assim, mas Paulo, Kleber, Paulo, ele rejeitou o conhecimento humano porque ele falou que era palha, esterco, perto do que ele aprendeu. Em comparação, em comparações, lógico que existe uma distância. Mas Paulo ensinava. Olha Paulo lá na carta, fala assim, quando eu luto, não luto como lutando em vão. Ele estava citando aqui a cultura greco-romana das Olimpíadas. Quando eu corro, eu corro no prêmio almejado. Ele está citando. Quando ele está no Areópago, ele cita Epimênides, ele cita outros filósofos neoplatônicos. Então ele leu, então ele estudou. Então por que ele citou? Você está entendendo? Então Paulo está falando que em comparação, a graça, o evangelho, a salvação é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. Isso é um fato. Tomás de Aquino vai falar a mesma coisa na Idade Média do século XIII. Mas o que você precisa aprender é que, em comparação, mas o básico necessário, precisamos. Nós precisamos o básico necessário para aprender das coisas de Deus. Esse argumento de, não vou aprender nada porque tudo é revelado, é de gente preguiçosa. E o preguiçoso abre porta para o herege, para o gnóstico. Tem um provérbio de Salomão que diz assim, o preguiçoso diz, não vou sair lá fora porque tem um leão lá fora. Então quer dizer que você não vai sair nunca, porque você não vai comer, você vai fazer porque você tá lá preso na casa. Não, tô preso aqui, porque tem um leão lá fora. Diz o preguiçoso. O provérbio de Salomão estava correto. Tem muita gente que se tranca nele mesmo, não vou fazer nada, não vou aprender nada, porque tem um inimigo, porque em algum momento tem uma heresia, então eu vou ficar com medo. Aí não aprende nada. É a desculpa de todo mascate, de todo preguiçoso. A atuação do Espírito em 1 Coríntios 2 diz respeito à iluminação necessária para crer no Evangelho da cruz. Uma mensagem que aos sábios do mundo parece loucura, porque para o mundo é loucura. E Paulo está dizendo que se o Espírito não fazer uma obra em você, não abrir os olhos para a luz do Evangelho, como ele vai falar em 2 Coríntios, ou como está falando que lá no Evangelho que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não te convencer, você nunca vai entender o mistério do Evangelho. Porque para o homem comum, para o homem normal, o Evangelho é loucura. Não é uma didática privada que torna dispensáveis os ministérios de ensino instituídos pelo próprio Cristo. Porque se ele tivesse defendendo a ideia que tudo é revelado, ele não falaria para Timóteo, Timóteo, o presbítero tem que ser apto a ensinar. Ele não falaria para Timóteo, persiste em ler. Ou ele não ia falar para Timóteo que o pregador tem que manejar bem a palavra de Deus. Ele não ia falar isso. Sinto muito dizer. Então não é tudo revelado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas informações e essas novas heresias que estão entrando dentro da igreja. Cleber, por que você está fazendo um vídeo desse? Para combater a heresia. Eu vi um camarada escreveu na internet, né? Que eu não sei também. O camarada, a pessoa vai lá pro mundo, desanda lá no mundo, desanda. Aí volta, aí senta na janela e quer pôr regra em todo mundo. E ele quer matar todo mundo. Você não gosta da igreja, porque não sei o quê, vai embora pro mundo. Vai embora pro mundão. Gente, Deus me livre de voltar pro mundo. Deus me guarde de voltar pro mundo. Graças dou a Deus que eu sou um homem convertido. Louvo a Deus pela conversão. Louvo a Deus por 30 anos estar nos pés do Senhor. E eu vou estar sempre com o meu Senhor. Sempre com o meu Jesus. Graças dou a Deus que o Jesus mortificou o pecado na minha carne. E cada dia mais ele faz isso. Porque quando eu fui me batizar, naquela semana eu era um homem mau, um menino mau,
um moço mau que estava planejando a maldade nesse mundo. E Deus me pegou de surpresa. Deus me surpreendeu com o evangelho. Louva a Deus por isso. Se eu volto pro mundo, até esses camaradas que me xingam na internet sobraria um. Mas louva a Deus pela conversão. Louva a Deus pro meu coração. Então você pode me xingar à vontade. Pode me xingar, xinga. Só que quando você xinga minha família, xinga o meu nome, denegrindo, fazendo falsas acusações, eu vou lá e excluo a sua fala. Eu só vou te denunciar, vou ocultar você do canal. Mas me xingar, você pode me xingar à vontade. Eu não vou fazer nenhum mal pra você. Pode me xingar. Se você me encontrar na rua querer me brigar, eu vou bater no Kleber. Pode bater. Eu não vou reagir. Não vou reagir, porque eu sou cristão. Não vou reagir. Pode bater. Mas, saiba de uma coisa, eu tenho um Deus que me protege. Eu tenho um Deus que está do meu lado. Eu tenho um Deus que sempre está do meu lado. Hoje eu não preciso ser mais um valentão. Hoje eu não preciso mais andar com uma arma na cintura. Porque eu tenho um Deus todo-poderoso que me protege e me esconde do inimigo. Eu não preciso ser o valentão. Então, quiser me xingar na internet, pode xingar, eu não vou fazer nada, não vou reagir. Pode ver, um monte de gente faz vídeo aí xingando na internet. Eu não falo nada, não vou brigar, não quero briga, quero paz com todo mundo. Quero paz com todo mundo. Então deixa. Mas assim, pessoas, volta pro mundo, você não tá contente com a congregação, volta pro mundo, volta você. Volta você. Eu não volto pro mundo nunca mais. Do mundo eu vim pra lá, não volto. Em nome do Senhor Jesus. Volta pro mundo, volta você. Eu sou um servo de Deus, amo o evangelho e vou até o final. E enquanto tiver voz aqui, eu vou denunciar a heresia. Coisa boa você elogia e heresia você repreende. Você tem que repreender a heresia. O verdadeiro profeta não é aquele que prevê futuro. O verdadeiro profeta é aquele que denuncia o mal e fala para o povo se arrepender e voltar para os retos caminhos do Senhor. Isso é importante a gente pensar. Tá bom? Interpretação equivocada de Tiago 1,5, que é um outro texto que todo mundo utiliza para defender a heresia gnóstica. A heresia gnóstica do autodidata. A invocação de Tiago 1,5 para fundamentar revelações hermenêuticas privadas, ou seja, de cada um, representa uma incompreensão fundamental do gênero literário e do contexto teológico da epístola. Então, ou seja, que a pessoa acha que está citando o texto dentro do seu contexto e ele não faz a mínima ideia do que ele está falando. Ele não sabe o gênero literário que a epístola é. Então vamos lá, sabedoria prática e não gnose. Já começa por aí. Já começa por aí. A sabedoria que Tiago fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Não é sabedoria que você vai ter um conhecimento filosófico, não é gnóstico. É uma sabedoria prática para conviver no dia a dia, para não responder quem xinga na internet, para perdoar quem te ofende, para ficar calado quando a pessoa está tentando te humilhar. Esse tipo de sabedoria. Sabedoria prática. No contexto sapiencial judaico, da qual Tiago bebe muito da fonte, e Tiago provém disso, Sofia significa primordialmente discernimento ético, é de uma sabedoria moral, certo e errado, de suportar, de perdoar, de ter misericórdia. Esse tipo de sabedoria que ele está falando. Não é a sabedoria do conhecimento filosófico, teológico. Ah, eu vou pedir para Deus, Deus vai me dar uma sabedoria dogmática. Vai cair várias dogmáticas aqui na minha cabeça e eu vou saber tudo da Bíblia, exegese. Eu vou ser o maior gênio da terra. Pra que ter diploma, né? Pra que estudar, né? Aí, porque você tá dando carteirada. É sempre assim. O argumento do mascate, você tá dando carteirada. É um argumento vindo do coração de Satanás. Porque a pessoa não tem o que falar, precisa falar, tá dando carteirada. Mas promover gnose, e quando a gnose está sendo ensinada, não é carteirada, né? A gnose e a heresia, ninguém fala nada. Mas hoje, essa heresia está sendo repreendida no nome do Senhor Jesus. Heresia que está sendo ensinada na igreja, em algum lugar desse país, em nome do Senhor Jesus, seja repreendida no nome do Senhor Jesus. Não ficará pedra sobre pedra. Não pode, a heresia tem que ser repreendida, senão ela vai crescendo, quando vai ver, tomou o Brasil inteiro. E o meu papel eu vou fazer. Kleber, eu vi uma pessoa falar, você não vai mudar a igreja, realmente não vou mudar, e nem quero. Não quero. É possível que daqui 10 anos ela esteja a mesma coisa. 15, 30 anos, a mesma coisa. Não quero mudar. Mas a trombeta soou. A trombeta foi tocada. Daqui 10 anos, 30 anos, 40 anos, alguém vai investigar a congregação. Quando investigar, eles vão chegar nos meus vídeos. Alguém alertou, alguém anunciou, alguém tocou a trombeta. Então mudar, não vou mudar. É verdade. Eu não tenho síndrome do Messias. Falei isso ontem na live.
Eu não tenho síndrome messiânico para resolver os problemas da Irmandade. Mas eu estou tentando aqui, trabalho de formiguinha, trabalho de profeta, tocando a trombeta. Orientação moral e não hermenêutica. É uma orientação de moralidade e não hermenêutica. Trata-se da sabedoria para viver de modo piedoso, de modo cristão, piedoso, humilde e perseverante, e não um conhecimento esotérico ou uma capacidade interpretativa imediata das escrituras. Como se só você tivesse conhecimento. Você pediu a sabedoria, desceu, você olha o texto, sabe tudo. É nesse sentido. Mas Kleber lá diz que a sabedoria humana ela é carnal e diabólica, e a sabedoria de Deus ela vem de Deus, e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não há sombra e variação de dúvida. Concordo com você, mas você tem que tomar cuidado. Quando ele fala que a sabedoria é uma sabedoria no sentido sapiencial, de sabedoria prática, do dia a dia. Então a sabedoria humana diz que tomar vantagem do seu irmão é bom. Essa sabedoria é diabólica. Diz que na hora do aperto é melhor mentir do que contar a verdade. É uma sabedoria diabólica. Você está entendendo? É nesse sentido que a sabedoria humana é diabólica. É uma sabedoria ética, moral. E não é uma sabedoria do conhecimento teológico. Não tem nada a ver. O Tiago não está falando sobre isso. Precisa interpretar o texto dentro do seu contexto. Comunidade, não individualismo. A sabedoria solicitada opera dentro do contexto comunitário da fé, e não à margem do corpo de Cristo e de seus ministérios ordenados. Ah, eu tenho uma sabedoria que eu penso melhor que o ancião, melhor que o cooperador, melhor que o presbítero, melhor que o evangelista, porque eu tenho uma sabedoria aqui porque eu pedi. Eu não estudei, eu pedi. A sabedoria ela veio aqui. Não, a sabedoria aí é para praticar no dia a dia da igreja. Ela ajuda o contexto da comunidade. Ela não está aquém das autoridades ministeriais. A literatura sapiencial bíblica, Provérbios, Eclesiastes e partes de Jó, sempre enfatizou que a verdadeira sabedoria vem do temor do Senhor, vivido em comunidade, e não das revelações místicas individualizadas. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Porque quem teme a Deus não fica mentindo, quem teme a Deus não engana o seu irmão, quem teme a Deus não coloca pé de tropeço pro seu irmão, quem teme a Deus não fofoca, quem teme a Deus não faz mexerico, quem teme a Deus não faz acusações, quem teme a Deus não tenta destruir o seu irmão. Quem teme a Deus escapa de tudo isso. E por isso que o temor é o princípio da sabedoria. Por isso que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem, que é humana, é diabólica. Porque diabolo é facção, divisão. A sabedoria humana sempre tem divisão, facção, contenda. E a sabedoria de Deus é pacífica, misericordiosa e moderada. Olha aí que interessante. Considerações históricas. Vamos considerar a história. A doutrina do teodidata não representa uma inovação teológica isolada, mas se aproxima perigosamente das concepções gnósticas e espiritualistas dos primeiros séculos. Ou seja, esse termo teodidata não surgiu do nada agora. É uma roupa nova de um gnosticismo espiritualista lá do primeiro e segundo século, que surgiu dentro do judaísmo e dentro do cristianismo. Um livro bom para você começar, umas primeiras 100 páginas do livro História do Dogma, do Sesboe, da editora Loyola. Você vai aprender bastante sobre isso. Amplamente rejeitada pelos pais da igreja e pela ortodoxia cristã estabelecida. Ou seja, a ortodoxia cristã, a reta doutrina, os pais da igreja rejeitou esse conhecimento espiritualista, esses gnósticos com essa sabedoria só eles tinham, que tudo é revelado, tudo vem do céu direto, tem um contato direto com Deus. Eles rejeitavam isso. Eles rejeitavam e repreendiam. Irineu de Lyon, no livro dele Contra as Heresias, contra hereses, ele repreende os gnósticos a respeito disso. No século II, Irineu de Leão, no Contra as Heresias, combateu vigorosamente a ideia gnóstica de revelações privadas, superiores ao ensino apostólico, público e transmitido pela sucessão episcopal. Ou seja, ele combateu no livro. Quem lê o livro, tem um cooperador jovem, esse amigo meu, que ele está lendo quase todas as obras de Agostinho, as obras dos pais da igreja, da editora Paulus. Cooperador de jovens. Foi levantado há pouco tempo, é um homem de leitura. Ele leu, provavelmente ele deve ter lido esse livro. E ele sabe que eu não estou mentindo. Ele combateu essas revelações privadas dos gnósticos. Um conhecimento que só eles tinham. Que eles não precisavam estudar.
Eles não precisavam de pastor. Eles não precisavam de líder eclesiástico. Eles tinham conhecimento direto de Deus. Eles falavam diretamente com Deus. Esse é um perigo. No século IV, Agostinho de Hipona, em De Magistro, demonstra filosoficamente que a iluminação divina não dispensa o ensino humano, mas complementa e vivifica, operando através das mediações estabelecidas, que são as metodologias, as pedagogias. Então, Agostinho também repreendeu isso. No século XVI, a Reforma Protestante reafirmou a interpretação comunitária e a pregação ordenada. Tem que ter pregação, tem que ter ensino. Pregação e ensino, como meios ordinários da ação do Espírito, rejeitando tanto o magistério papal quanto o entusiasmo radical. Aquela pessoa que o Papa como o único detentor do conhecimento, só ele sabia. A Reforma repreendeu isso. Mas também tinha aqueles na época da Reforma dizendo: não preciso do Papa, mas também não preciso dos reformadores. Eu não preciso da pregação, porque eu tenho uma espiritualidade aqui, uma intimidade com Deus que só eu tenho. Eu posso ler a Bíblia, pegar um livro aqui, ó, ler tudo e saber tudo. Eles tinham eles são os radicais, e os reformados repreenderam eles. E aí nós temos um consenso histórico. A visão apresentada no conceito de teodidata é estranha à fé cristã histórica. A fé cristã histórica não entende esse termo, não aceita esse termo, e é estranha à história da teologia cristã e da fé cristã. É estranha. E destoa profundamente do consenso teológico acumulado ao longo dos séculos. Mais de 2000 anos de cristianismo. A gente não tinha o autodidata, o teodidata, os doidos da internet. Não tinha isso. Então é estranho ao pensamento cristão teológico. É estranho. A igreja sempre reconheceu a ação iluminadora do Espírito Santo, mas nunca de modo que anulasse o ministério do ensino estabelecido por Cristo e os apóstolos. Ninguém está negando que o Espírito Santo ilumina. Ninguém está negando que o Espírito Santo te guia em toda a verdade. Ninguém está negando que o Espírito Santo faz morada no teu coração, que ele santifica o teu corpo. Ninguém está negando isso. Mas ter o Espírito Santo não quer dizer que você não precisa estudar. Você não precisa abrir a Bíblia para ler, que tudo cai do céu e tudo é revelado. Nenhum momento. Então, a pessoa fala: não, eu tenho o Espírito Santo. Então, por isso, logo segue-se que eu tenho o Espírito Santo. Ó, eu tenho o Espírito Santo. Ele é o conhecimento. Se eu tenho conhecimento espiritual, logo segue-se que eu não preciso estudar nada, não preciso ler nada, não preciso de pregação. Para que pregar? Porque a pregação é ensino. Não preciso. Para que isso? Eu tenho um acesso direto a Deus. Então, é esse sentido equivocado e herético que está sendo ensinado em algumas igrejas. Isso é um perigo. É um perigo para todos nós. Fundamentos eclesiológicos. O ensino explícito do Novo Testamento. O testemunho unificado da Escritura Apostólica estabelece claramente que o Espírito Santo age primordialmente, em primeiro lugar, por meio da comunidade eclesial, ou seja, por meio da igreja, e seus ministérios ordenados, ou seja, por meio da igreja e os seus ministérios ordenados por Deus, e esses ministérios é que ensinam a igreja. Ninguém precisa ser autodidata, teodidata, essas doideiras. E esses líderes têm que ter como diz a Timóteo, uma leitura profunda, um conhecimento da Bíblia para ensinar, aptidão para ensinar. Os ministérios são feitos para ensinar. O profeta para ensinar e repreender. O pastor para pastorear as ovelhas. O que foi levantado para mestre e doutor para ensinar a igreja teologicamente. E assim por diante. Então, assim, primordialmente, por meio da comunidade eclesial e seus ministérios ordenados, e não à margem dela, ou seja, não existe um conhecimento à margem da igreja. Eu tenho que ter conhecimento, o teólogo, ele está inserido na igreja, ele faz teologia no meio da igreja, para a igreja e para ajudar a igreja. Teólogo não vive sozinho na Torre de Marfim, pensando lá, com conhecimento sobrenatural, flutuando, sabendo mais que todo mundo, aquele arrogante que sempre acha que sabe mais que todo mundo. Tem coisas que você não sabe. Tem coisas que você não sabe. Eu tenho um monte de coisa na minha vida que eu não sei. Eu não sei. Gente, eu caí na real que eu não sei nada de italiano. Eu preciso aprender italiano. Eu comprei um curso, não acessei, aí tive que fazer as provas. Apanhei toda hora das provas que eu fiz. A primeira fui mal, lá na PUC, essa agora fui bem. Puxa vida, custa você entender que você não sabe tudo, que você precisa estudar, que você precisa aprender.
É falta de humildade. É uma arrogância, tem que ser muito arrogante para achar que não precisa de ninguém para aprender nada. Ah, não precisa aprender nada porque eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. A autossuficiência é a marca distintiva do pecador. O pecador convertido, a marca distintiva dele é o arrependimento e reconhecer que ele depende totalmente de Deus. E que ele depende de se aprimorar cada dia mais na presença de Deus. Se é autossuficiente que acha que não precisa de ninguém, que ele é uma ilha sozinho, isso é uma falácia que nasceu do coração de Satanás e que tem que ser repreendida no nome de Jesus. Cristo concede mestres à igreja, abre aspas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4, versículo 11. Os ministérios de ensino são dons de Cristo ao corpo e não um obstáculo à ação do Espírito. Então, esses ministérios são dons que Cristo concede à igreja. E ele não é um obstáculo para a ação do Espírito Santo. Aliás, foi colocado ali para que o Espírito Santo usasse deles para ajudar a igreja na educação, no ensino, no aprimoramento. Né? Porque se tudo é revelado, para que colocar líderes, profetas, mestres e doutores e pastores? Para que colocar? Se tudo já é revelado. Você está entendendo? Se tudo já é mostrado particularmente. É muito perigoso isso. A fé vem pela pregação. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. A mediação humana é o meio ordinário estabelecido por Deus. Se ninguém pregar, como que alguém vai saber o evangelho? Mesmo na doutrina calvinista, alguém tem que pregar. Ah, o camarada é eleito, mas ele não sabe que ele é eleito, então ele precisa ouvir o evangelho. Ninguém pregou para ele. Até na doutrina mais radical que é o calvinismo, tem a ideia do homem pregar o evangelho. Então ninguém se converte fechando o olho, veio uma revelação aqui, agora eu vou. Não é assim. Vou dar um exemplo. Quando existem os relatos, que eu até falei numa live esse dia, de muçulmanos, né, que se converte à fé cristã, Jesus se apresenta para eles, eu sou Jesus, faz toda uma apresentação, e eles creem em Jesus. Mas depois que eles creem, eles creram. Só que aí tem um porém. Eles não sabem nada do que é batismo, eles não sabem o que é Santa Ceia. Aí eles têm que entrar em contato com algum crente. Porque algum crente tem que ensinar para eles o que é batismo, o que é Santa Ceia, o que é comunidade, o que é igreja, o que é Bíblia, o que é teologia cristã. Tem que ensinar para eles. Tá vendo que tem ensino? Você percebeu que sempre tem um ensino? Não dá para fugir do ensino. A doutrina deve ser transmitida, abre aspas, é o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Olha Paulo aqui falando de instrução a Timóteo. Você ouviu da minha parte, Timóteo, diante de muitas testemunhas. E transmite a homens fiéis e idôneos o que você ouviu de mim e instrui a outros. Você tem que instruir, você tem que educar. Tá vendo que tem uma educação? Tá vendo que Timóteo cuidava da igreja de Éfeso e tinha que educar? O papel do pregador é educar, é ensinar. A igreja tem que aprender. Mas não pode falar, não, vai aprender porque tudo é revelado. A igreja persevera na doutrina apostólica, abre aspas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão, nas orações, Atos 2,42. A fidelidade à tradição apostólica caracteriza a igreja autêntica. Uma igreja autêntica, ela preserva o ensino apostólico. Não tem revelações especiais. Não tem nada revelado caindo na cabeça dele. Ok? Vamos lá? E conclusão, para nós terminarmos aqui, né? Porque senão a gente fala, né? Após a análise bíblica rigorosa, a avaliação hermenêutica cuidadosa, revisão histórica teológica, consideração dos fundamentos eclesiológicos, esse parecer conclui o seguinte: o que nós tiramos de conclusão aqui para todos nós? Vamos lá. Primeiro lugar,
insustentabilidade teológica. A tese do teodidata, entendida como autossuficiência espiritual e independência de mestres humanos, é teologicamente insustentável à luz do testemunho bíblico completo. Se você olha para a Sagrada Escritura, você sabe que o argumento do teodidata, do autodidata, é insustentável. Distorção hermenêutica, de interpretação. Tal interpretação distorce sistematicamente textos bíblicos, ao removê-los de seu contexto literário, histórico, teológico original. Então, o argumento do autodidata, ele pega vários textos bíblicos e cita texto, apresenta a Bíblia, mas fora do seu contexto, para enganar. Então, concluímos que isso é um erro de hermenêutica, distorção hermenêutica. Já falamos de insustentabilidade teológica, distorção hermenêutica e vamos falar em terceiro lugar de contradição ao ensino normativo. A doutrina contraria, essa doutrina gnóstica, contraria explicitamente o ensino normativo do Novo Testamento sobre o ensino pastoral, transmissão da tradição apostólica e interpretação comunitária das Sagradas Escrituras. Ou seja, essa heresia gnóstica, essa heresia do autodidata, ela contraria o que a Bíblia no Novo Testamento apresenta, que é sempre ensino, transmissão, conhecimento, busca do conhecimento, interpretação da comunidade da igreja e essa interpretação das Sagradas Escrituras. Em quarto lugar, proximidade com heresias antigas. Proximidade. E é muita. A proximidade é de 90%. Ser gnóstica. A perspectiva aproxima-se perigosamente de tendências gnósticas, espiritualistas, rejeitada pela Igreja Universal ao longo dos séculos. Então tem uma proximidade com as heresias antigas. Proximidade com as heresias antigas. Principalmente a gnóstica. Incompreensão da pneumatologia, da doutrina do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo na igreja não elimina as mediações humanas instituídas por Cristo, mas as qualifica, vivifica e torna eficazes. Quando você compreende mal a doutrina do Espírito Santo, você compreende mais o que é o Espírito Santo no Novo Testamento, você compreende mal, você tem um ensino errado, uma heresia que nasce daí. Porque o Espírito Santo não elimina o conhecimento, não elimina a atuação, mas ele qualifica, ele vivifica e torna eficaz. Exemplo, nós falamos que os textos, os autores bíblicos, eles estavam inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, tiveram ajuda autoritativa e poderosa do Espírito Santo na hora de escrever o texto bíblico. Mas os autores bíblicos, eles escreveram com a sua linguagem, com o seu idioma, no seu contexto cultural, com as suas limitações, limitação geográfica, suas limitações gramaticais, suas limitações de conhecimento. O Espírito Santo estava lá. Ele poderia fazer tudo perfeito. Mas sabemos que tem na Bíblia interpolações, faltando alguns textos, faltando alguma coisa, adição de texto, que não interfere na doutrina. Mas tem coisas ali que você vê que o autor bíblico cita histórias, como o pecado de Davi, né? Como Caim matando o Senhor. Por que conta essas histórias? São histórias que assustam muita gente. Porque a Bíblia não foi mascarada, maquiada. A Bíblia é o que é. Uma história de uma narrativa de salvação, mas lá nessa narrativa conta a história de humanos, de seres humanos, com suas limitações. Tá bom? Recomendação final. Não se recomenda a adoção do conceito de teodidata. Eu não recomendo, a teologia cristã não recomenda, a igreja cristã não recomenda. Não use isso, isso é um perigo. Se está circulando em algum grupo de WhatsApp, circulando nos grupos aí de igreja, de pessoal, os grupos de doido, tem uns grupos de WhatsApp doido que já me colocaram, só tinha doido no grupo, só gente esquizofrênica, falando um monte de besteira, e você tá nesse grupo, saia desse grupo e rejeita esse termo. Não se recomenda a adoção do conceito de teodidata, tal como formulado por representar risco doutrinário. Existe um risco doutrinário de hermenêutica, né, de interpretação, e um risco pastoral significativo, podendo conduzir a interpretações arbitrárias das escrituras e ao enfraquecimento tanto da fé comunitária quanto da autoridade apostólica transmitida pela igreja. Porque se você acha que tudo é revelado, se tudo você tem lá o conhecimento, que você não precisa de ninguém, você não precisa da teologia cristã, você não precisa da Bíblia, você não precisa de ninguém, porque você sabe tudo, tudo é revelado e mostrado para você, você não quer andar em comunidade.
Você não quer participar de ceia do Senhor. Você já sabe tudo. Você não sabe, você não precisa de ninguém. Muita gente, não vou generalizar, mas muita gente desigrejada caiu nesse erro. Porque ele leu muito, ele estudou muito, e ele é autodidata. E ele estudou muito e ele fala, então não precisa da igreja. Eu vi muito erro na igreja, eu não quero estar lá. É o erro do autodidata, porque ele não quer viver em comunidade. Muita gente cai nesse perigo. Pode ver. Não todos. Muita gente que é desigrejado, ele é desigrejado porque ele é magoado. Alguém magoou ele, a igreja magoou ele, a instituição magoou ele. Ok. Mas muita gente que é desigrejado, eu conheci pelo menos uns 3. Que estudou, falou, ó, Kleber, agora eu tenho um conhecimento tão perfeito da Bíblia que eu não preciso para estar na igreja, porque a igreja é muito falha, a igreja tem cheio de pecadores, lá tem gente que fofoca, então eu não quero estar lá não, porque eu sou muito crente. Tenho um conhecimento vasto da Bíblia e eu não quero estar em comunidade. Não quero estar em culto, não quero adorar. É isso. É isso. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. 1 hora, mas eu precisava falar. Eu precisava falar isso para todos vocês. Para terminar, se você quer aprender teologia de forma acessível, se você não tem condição financeira, sempre está pobre, com dívida, tem aluguel para pagar, mas queria aprender, me chama que eu libero o curso gratuitamente para você. Mas se Deus te abençoa financeiramente é, e você tem condições, eu estou fazendo uma promoção. Meu curso é o mais barato da internet. É 3 parcelas de R$ 70. Novembro, dezembro e janeiro, né? Mas como novembro acabou, seria dezembro, janeiro e fevereiro. Ok? Ok. 3 parcelas de R$ 70. Mas eu tô fazendo nesse mês de dezembro, até o final de dezembro. Depois de dezembro não tem mais. 2 parcelas de R$ 50. Ou seja, no total R$ 100. E você tem acesso a um curso completo, aliás, 2 cursos. Você compra um e ganha um outro de presente. 2 parcelas de R$ 50, dezembro e janeiro. Depois você não paga mais nada e você tem acesso a um curso fantástico de teologia. Tá bom? É uma promoção que eu tô fazendo até o final de dezembro. Tá bom? Até o final de dezembro. E ainda ganho um curso de história da igreja. Mas se você, Kleber, mas eu sou muito pobre, tô passando fome, mas queria aprender teologia. Não tenho condição financeira nenhuma. Me chama no WhatsApp. Os contatos meus vão estar aqui no WhatsApp. Me chama lá que eu libero para vocês. Libero para vocês libero o curso gratuito. Para quem não tem condição mesmo, tá bom? Mas para quem tem condição, o valor também está acessível. 2 parcelas de R$ 50. É mais barato desse, não dá pra fazer. Você não vai encontrar na internet nenhum outro curso com esse valor. Não vai encontrar. Isso é garantia Kleber Paixão. Tá bom? Garantia minha. Se encontrar, me fala. Se você me encontrar um curso, me mostrar um curso mais barato que o meu, curso bom, tá, gente? Eu tô falando com um mestre em ciência da religião, teólogo. Mas se você encontrar um curso bom, na mesma medida do meu curso, bom e mais barato que o meu, você me avisa. Eu tenho certeza que você não vai encontrar. Tá bom? Dito isso, Deus abençoe vocês. Se gostou do vídeo, curte ele, compartilha, se inscreva no canal, seja membro. Cuidado com heresia, gente. Cuidado com coisa errada que está sendo divulgada por aí. Vamos servir a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos pro culto penteca? Vamos. Vamos dar glória a Deus no Pentecoste? Vamos. Quer pregar no Pentecoste? Prega, mas expõe o texto e ensina a igreja. E não caia nessa falácia que você não precisa de ajuda de ninguém, que tudo é revelado, caiu do céu. Isso é uma heresia gnóstica que a igreja cristã durante 2000 anos já rejeitou. Tá bom? Cuidado com essas heresias. Deus abençoe você. Hashtag rumo a 50 mil manos. Querendo Deus. Amém.